Boa noite, senhoras e senhores. Tenho o prazer de novamente apresentar um webinar do MBA USP, e esse, especificamente, é o segundo webinar oferecido pelo MBA Gestão e Marketing Global. Eu sou o professor José Lupoli, sou coordenador do MBA Gestão e Marketing Global, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que, com certeza, é dos mais relevantes, não só para quem atua no contexto de marketing, como também para qualquer gestor, gestora e empreendedor ou empreendedora que atua no mercado de consumo. O assunto é as tendências do comportamento do consumidor pós-pandemia. Esse webinar ele vai ser conduzido pelo nosso coordenador técnico, professor Miguel Ângelo Enzo, e o nosso convidado especial é o professor Evandro Luiz Lopes. O professor Evandro ele é livre docente da Universidade Federal de São Paulo, é professor titular da Universidade 9 de Julho, e além de ter todo esse cabedal acadêmico, o professor Evandro também atuou no mercado de varejo durante 29 anos, sendo que os últimos 25 anos como diretor de marketing de empresas como Walmart e C&C Casa e Construção. Professor Evandro, seja bem-vindo para o seu boa noite inicial. Então, boa noite a todos e a todas que estão assistindo aqui o canal do MBA em Gestão e Marketing Global. Queria agradecer ao professor Lupoli pelo convite e também agradecer ao professor Enzo e toda a equipe aí do MBA pela acolhida, pela atenção. Então, muito obrigado pelo convite. Professor Miguel Ângelo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Lupoli. Boa noite, professor Evandro. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? É um prazer ter o professor Evandro aqui, então. Então, podemos começar com as questões? Claro, com certeza, José. Professor Evandro, um prazer tê-lo com a gente. E apenas para destacar, o professor Evandro é professor da disciplina Comportamento do Consumidor, do nosso MBA Gestão e Marketing Global, e também professor convidado do nosso MBA Gestão Estratégica de Negócios e Mercados, EAD. E não apenas um professor, mas uma das referências que nós temos. É um grande prazer e uma grande honra tê-lo aqui, professor. Boa noite. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu e espero revê-lo brevemente aí, se Deus quiser, presencialmente nos nossos cursos. Todos nós, né? Eu acho que todos estão esperando. Professores, um ótimo webinar e nos encontramos para o nosso próximo. Acompanhem a programação de webinars do MBA USP. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, professor Evandro, vou aproveitar até pegar um gancho do que você falou agora, né? De a gente se rever em breve. Então, acho que a nossa primeira pergunta, né, seria como que a gente pode estimar isso, né? Assim, acho que basicamente seriam duas coisas, né? Como é que é a confiabilidade dos dados, né? A gente está num momento ainda de muita incerteza, porque a gente vê os dados, mas cada um fala uma coisa, inclusive tem pessoas que pegam os mesmos dados, eu já vi, a maioria recorre ao Ministério da Saúde, mas daí cada um faz uma estimativa, faz uma projeção, né? Então, um dos pontos seria isso, né? Qual é a confiabilidade, quais são os dados relevantes, e a outra, né? Como que se pode trabalhar essas informações, né? De uma maneira científica, imparcial, né? E que tipos de projeções a gente pode fazer, né? Entre elas, quando que a gente vai se ver presencialmente de novo? Com certeza, né, professor? Então, assim, vontade não falta, né? Porque já passamos aí o lockdown aqui na região sudeste do país aconteceu em 16 de março de 2020, né? Então já completamos 12 meses aí de afastamento social, em maior ou menor medida, dependendo do segmento.
Realmente a gente tem uma questão de incongruência de dados e, às vezes, mesmo com um dado congruente, uma incongruência de análise, né? Então, eu estava até vendo, por exemplo, toda a academia, todos os epidemiologistas, toda a área de saúde, quase que 95% unânime em acreditar que o distanciamento social ainda é a melhor forma de prevenção para conter a pandemia, né? Para que a pandemia, na realidade, a gente tem que espalhar a curva, na realidade, né? Então, não pode ter muitos contaminados, senão a saúde pública não dá conta de tratar todo mundo e aí acaba tendo problemas sérios, né? Então, a gente tem que empurrar a curva, porque essa doença é contagiosa, e a gente tem que empurrar a curva para aguardar a vacinação da população. E, enquanto isso, quando a gente empurra a curva, as pessoas vão ser contaminadas mais para frente, se forem, né, se não chegarem a ser imunizadas pela vacina, mas aí o Serviço Público de Saúde vai dar conta e a gente vai perder muito menos vidas, né? Então, do ponto de vista, assim, mesmo que 95% da academia nacional e internacional de epidemiologia entenda o afastamento como a principal medida, a medida mais eficiente, anteontem saiu um paper da UFMG, da URGS, né, da Federal do Rio Grande do Sul, de um grupo de médicos questionando a capacidade preventiva do afastamento, né, das restrições de convívio social. Então, assim, evidentemente, nada é unânime no mundo, mas a gente tem que ter como base uma probabilidade, né? Então, entre 150 mil papers que já foram publicados falando de coronavírus e falando como se evitaram, né, por meio de higienização, cuidados pessoais, higiene pessoal e afastamento social, e não 5, 6 papers que estão indo nessa contramão. Então, a gente tem que entender que há uma probabilidade muito maior desses pesquisadores, que são a maioria, estarem certos, tá? Então, do ponto de vista assim, de previsão, consumo, que eu acho que é o nosso principal tema aqui, né? Então, quando é que como é que a gente faz a previsão, né? Então, assim, existem várias técnicas de previsão de cenário, e uma delas muito utilizada é você entender o que aconteceu no passado, fenômenos parecidos que ocorreram no passado, e entender que aquela curva de retomada vai acontecer novamente. Então, a última grande pandemia registrada aí na história foi a gripe espanhola, que também acometeu 5% da população do mundo, né, de forma fatal. Então, foi assim também uma pandemia muito forte no momento da história em que a propagação de comunicação, o poder de comunicação e de prevenção foi muito lenta por conta da falta de comunicação mesmo, na realidade, né? Não se conseguia avançar com instruções de como a população poderia se comportar melhor, né? Mas se a gente olhar para esse método de projeção de cenário que só copiar o passado, a nossa realidade hoje é muito diferente, porque hoje a gente está num momento de transformação digital, na realidade, né? Então, muito do que aconteceu no passado, na retomada da última pandemia grande, pode não acontecer nesse cenário, tende a não acontecer. Então, o que a academia está vendo como uma projeção de cenário mais confiável? Aquele nosso velho método Delphi de análise de dados, né? Então, a gente identificar na sociedade grandes pensadores e conhecedores daquela realidade. Então, quem estuda varejo há muito tempo, quem estuda comportamento do consumidor há muito tempo, quem está estudando essa questão da transformação digital das empresas nesses últimos anos, e, por meio de entrevistas estruturadas, entender qual é a mente coletiva dessa população de pensadores e de estudiosos do tema, para se conseguir chegar a um consenso mínimo de probabilidade. E a gente fala de probabilidade sem querer ser específico, sem querer ser estatístico, né? Sem querer ser matemático, né? Não é o pi velho da probabilidade, mas é uma probabilidade, ainda que teórica, de como a retomada vai acontecer. No Brasil, a gente está um pouco atrasado, tanto nos métodos Delphi, porque a gente está atrasado assim, na questão social mesmo, a gente ficou atrasado em relação ao mundo na questão da imunização. Então, a gente pode ver, a gente já tem alguns exemplos mundiais de países que avançaram na questão da imunização e que já estão experimentando uma certa retomada da atividade econômica, da atividade comercial, principalmente na cadeia, né, no trade inteiro, indústria, distribuição e varejo. Né? Então, hoje a gente as previsões que a gente faz aqui para o Brasil, que a gente analisa para o Brasil, é com base em métodos Delphi,
não só dos nacionais, mas muito do que a Academia Internacional já vem publicando como o método Delphi, e como a gente já está vendo esse método Delphi sendo comprovado. Então tem uma qualidade boa aí de acerto, uma assertividade bem legal, de como será essa retomada, em que momentos, e o que volta e o que não volta, e que velocidade essa volta acontece, né? Então, basicamente isso. Ok. E, assim, pensando, né, no método Delphi, ele é uma técnica de análise de incerteza, né, onde você tem uma estimativa de probabilidade subjetiva, né? Uhum. Então, na verdade, a gente acaba mesmo, nós vamos ficar dependendo, é um fenômeno novo, né, que há 100 anos não acontecia, então a gente vai ter que depender aí de algumas pessoas que consigam fazer algumas projeções, né? Quem tem Exatamente. boas bolas de cristal, né, do fundo. Assim, eu até uso um slide, né, que o Delphi ele não chega a ser uma bola, é uma aposta, né, e aí como a gente vai ter não é aposta na opinião de uma pessoa, é num grupo de especialistas naquela área. Então vamos conversar com 100 especialistas em varejo, 100 especialistas em transformação digital, para ter uma mente coletiva, né. Evidentemente vai ter algumas opiniões dissonantes nesse universo, mas como o professor colocou, é uma técnica que vai na incerteza, né? Não é uma probabilidade, mas ainda bem teórica. Né? Porque eu já usei 10 anos atrás, foi um estudo muito interessante sobre tendências de internet, e bateu muito, assim, muita coisa que falaram, que ia se tornar popular, que o pessoal mais velho ia aprender com o pessoal mais novo, que a tecnologia ia crescer rápido, né? Uma série de coisas aconteceram mesmo, a gente tem um grande salto da internet. Então eu falo assim meio brincando, né? Mas é o pessoal que ainda é o que dá para a gente confiar, né? São aqueles especialistas que mexem com o tema, que são mais conhecedores, né? Exatamente. Aí outro ponto, o Lupe tinha me passado uma lista, né? 4 perguntas, mas do que você comentou também fiquei com uma outra dúvida, né? Você falou que 95% concordam sobre o isolamento, né? Eu acho que faz todo sentido mesmo. Agora, a minha dúvida é qual que seria o melhor, né? O vertical ou o seletivo, né? Porque a gente tem aquela outra questão do conflito entre a segurança e a economia, né? Sim. Mas, assim, também já tem uma questão já mais ou menos pacificada. Evidentemente, tem um grupo, né? O grupo dos epidemiologistas estão preocupados em controlar a epidemia. Então, se eu conseguir trancar a pessoa em casa e jogar a chave fora para o lockdown ser total, melhor, né? Do ponto de vista de saúde pública. Quando a gente pensa no equilíbrio, um lockdown seletivo, ele faz muito mais sentido, né? Então, eu tenho que preservar os grupos e as classes sociais que têm maior risco, né? E a que tem menor risco, eu tenho que entender que, por exemplo, hoje todo mundo faz seu supermercado, né? Eu estou trabalhando desde 16 de março do ano passado, totalmente à distância, eu não entro numa sala de aula há 1 ano e pouco, mas eu vou no supermercado. E no supermercado eu tenho que cuidar do meu distanciamento social também. Eu tenho que ficar 1,5 metro das pessoas, eu vou com a minha máscara, eu, quando toco em alguma coisa, higienizo a minha mão, naquele primeiro momento com álcool gel, no segundo momento com detergente, chego em casa, troco de roupa, tomo banho. Então, enfim, a gente, mesmo que a gente está num processo de lockdown, quando a gente tem uma vida para tocar, então tenho que ir na farmácia, tenho que fazer supermercado, tenho que ir no açougue, tenho que visitar meus parentes, né? Eu tenho sogro, sogra que são idosos, e a gente tem que dar atenção, com todo o cuidado do mundo, né? Então, assim, eu não abraço a minha sogra e meu sogro há 1 ano, né? Por quê? Porque assim, o distanciamento ele tem que ser consciente. Então, assim, um lockdown total, ele não faz muito sentido, ele faz muito mais, porque senão você não mata a pessoa você preserva a saúde dela na pandemia, mas você mata ela de fome ou por conta né, de depressão, né? Que também é um mal do século. Depressão é um mal do século, na realidade, né? Não é o Covid. O Covid foi um mal desses últimos 2 anos, mas o mal do século é a depressão, né? As pessoas se deprimem muito fácil. Então, eu sou parte da seletividade. Com certeza. Ok. Você também comentou, né, que você trabalha em cima de dados internacionais, de diversos especialistas, né? E aí a gente vê que, pelo mundo, a gente tem os cenários mais variados possíveis, né? Países quase não foram afetados, outros que foram afetados levemente, outros que tiveram uma onda, outros estão no segunda, terceira, acho que parece que tem até uma 4ª onda, né? Por causa das variantes. Por causa de todas as variantes, né?
Mas especificamente aqui no Brasil, né? O Brasil também é praticamente um continente, né? Uma Europa, né? Então, cada estado é quase como se fosse um país, cada um tem uma estrutura, tem filosofias, né? Como é que você vê, então, essa evolução e as possibilidades aí de uma recuperação em função das diferenças de mercados, né? De localização? Com certeza vai ser de uma forma heterogênea, né? Com Quem está certeza. mais à frente, quem que está mais atrás. Sim, com certeza. Então, se a gente olha os países, tem realmente país que já está deixando o uso da máscara como opcional, né? Uma certeza que os epidemiologistas mundiais tinham que a gente ia continuar com máscara há 4 ou 5 anos, alguns países já estão deixando isso como uso opcional, dado a capacidade que eles tiveram de imunizar a população, né? Compraram vacinas mais rápido, começaram a imunizar mais rápido, e tem hoje países que já imunizaram 100% da população nesta variante. E aí entende-se que vai ser uma vacina como a da gripe, que todo ano terá uma cepa diferente, e todo ano a gente vai ter que tomar uma vacina de reforço, mas como a gente acontece hoje com a gripe, então em programas de imunização natural aí, que o Brasil sempre foi muito bom nisso, tá? Então o Brasil sempre foi um exemplo de imunização. Alguns anos atrás, há 2, 3 anos atrás, a gente teve um aumento de surto de sarampo, algumas doenças aí que foram negligenciadas que aumentaram um pouquinho, mas o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação em saúde pública, tá? Em prevenção da saúde pública por meio de vacinação, tá? E eu acho que a gente vai continuar sendo, apesar das situações que a gente está vendo hoje do governo central, em algum momento a gente vai retomar a saúde pública e colocar no eixo, né? A retomada nos países está sendo muito heterogênea, mas muito mais na questão, até dentro do país que já foi, que já está superando ou que já superou de uma forma mais ativa essa questão da contaminação, os mercados eles estão reagindo muito diferente, né? Então, o que a gente vê, Austrália, a própria China, né? Mercados que atendiam população de alta renda voltaram muito rápido, né? Então, as pessoas têm uma demanda reprimida por consumo muito grande. Então, esses mercados como você trabalha, mercados de luxo, enfim, esses mercados direcionados para clientes de mais alta renda, mais potencial econômico, eles voltam mais rápido, e muito rápido até, questão de semanas e meses, né? Então, uma loja da Hermès na China, no primeiro final de semana que a cidade liberou o lockdown, bateu recorde de vendas. Vendeu 2,7 milhões de dólares, porque o consumo dessa classe está reprimido e eles têm recurso para investir hoje. Um outro fenômeno que aconteceu no mundo todo, é assim, com a desaceleração da economia, a classe mais trabalhadora, que não é a classe que tem a maior renda, que depende muito do seu trabalho para a renda, teve uma queda no nível de renda, né? Ou individual ou da família, o que acaba afetando, de qualquer forma, o consumo está muito no nível da família, né? Então, tem muitas situações de desemprego, e tem situações de alguns países, o Brasil foi um desses, que permitiu alguma redução na carga de trabalho com a redução do salário. Então, o orçamento ficou mais apertado. Esses mercados não de luxo, não direcionados a clientes de alta renda, de maior renda, esses demoram mais para tomar, tá? E mesmo dentro desses, a gente já viu algumas categorias, algumas áreas da economia que voltaram mais rápido. Então, eu estou fazendo consultoria para uma empresa seguradora, e assim, no período da pandemia eles bateram recorde, né? Seguro de carro desacelerou um pouco, era um dos carros-chefes da empresa, mas desacelerou um pouco. Seguro de saúde, seguro residencial explodiu, né? E aí a gente foi pesquisar um pouco esse comportamento, porque assim, seguro de vida até dá para entender, né? Eu sou pai de família, quero ter uma proteção aí para os meus filhos, caso venha acontecer alguma coisa mais grave comigo, então eu faço um seguro de vida. Mas o residencial também aumentou muito, numa proporção muito parecida. E a gente foi estudar um pouco com mais profundidade esse fenômeno, e assim, o que pareceu é que, assim, como os seguros residenciais, até os automóveis também têm isso embutido, mas os residenciais têm isso muito forte, de ter serviços agregados para casa, e as pessoas ficaram mais em casa, elas notaram mais pontos de correção de conforto que elas deveriam ter na sua casa. Então, mudar uma porta, mudar uma mobília, pintar, enfim. Então, ela ficou mais sensível ao conforto doméstico. E aí, muita gente, ao invés de procurar um profissional autônomo para ir lá e fazer essa correção, optou por fazer um seguro e ter esse serviço agregado,
né? Então, isso é um fenômeno bem interessante para a gente ver. Então, mesmo em mercados de não direcionados ao alto luxo, alguns segmentos vêm crescendo muito, né? Eu fiquei muitos anos na CIC Casa Construção, tenho muitos amigos no cenário aí de material de construção, reforma e acabamento, e antes, assim, como aqui em São Paulo a gente entrou na fase mais restritiva, que as lojas foram impedidas de abrir, o faturamento caiu. Mas até então, o faturamento ele vinha muito bom, porque as pessoas estavam mais em casa e notavam mais e queriam mais conforto, e notavam mais problemas que eles deveriam corrigir. Então, material de construção, reforma e acabamento, decoração, conforto para o lar, saúde, alimentação, delivery, enfim, todos esses segmentos tiveram uma recuperação mais rápida no mundo, e está acontecendo aqui no Brasil também, evidentemente, quando você entra com uma fase mais aguda aí de lockdown, que as lojas são fechadas, isso abala muito, né? Mas, no geral, a retomada vai ser heterogênea, mercado de alto luxo volta muito rápido, o mercado de produtos de maior valor agregado volta mais rápido, porque tem essa demanda reprimida, e mercados mais populares vão levar um tempo maior para retomar, né? Então, essa aqui que é a expectativa que a gente tem aqui do Brasil. Ok. Então, até quando você estava comentando, estou lembrando de alguns dados que eu vi. Tem um estudo recente sobre o impacto da pandemia no luxo, né? E aconteceram umas coisas interessantes que batem com o que você estava falando, né? O luxo depende muito mesmo da economia, né? E mais da predisposição positiva das pessoas, se tiver vontade, né? Então, nesse período teve uma queda, caiu 20% o mercado do luxo como um todo, mas foi muito variado, porque justamente, como você comentou, né, onde as pessoas têm mais dinheiro, elas só redirecionaram. Então, teve só uma região no mundo que cresceu no mercado do luxo, foi a China, e ela cresceu mais de 40% durante a pandemia, porque as pessoas trouxeram todo o dinheiro de consumo de fora para dentro. O mercado chinês de luxo cresceu muito. Sim, por conta da falta da viagem, né? Porque quando você vai para a Europa, você entra lá numa loja da Louis Vuitton, você via mais chinês do que... Na França, mais chinês do que francês, né? E assim, com a impossibilidade da viagem, eu acho que o mercado interno da China realmente de luxo deve ter crescido muito, explodiu, né? Então, nos mercados árabes, o impacto foi pequeno, mas ainda teve uma queda. Provavelmente porque o mercado chinês deve ter mais potencial, né? Então, os mercados árabes caíram menos de 20%. Agora, quem sofreu muito foi a Europa, né? Porque perdeu todos esses clientes, né? Justamente, né? Então, caiu também em torno de 40%. E um dos que mais sofreram foi a Austrália, Nova Zelândia, porque eles têm uma dependência muito grande do turismo, e além disso, na Austrália, né, teve uma série de incêndios também. Então, isso já estava afetando o turismo. Então, eles caíram mais de 50% na parte de turismo, da economia do luxo. Mas a aposta das pessoas é que assim, esse mercado do luxo ele cresce muito rápido depois, no período pós-pandêmico, e o de não luxo vai demorar muito mais. Vai demorar mais. Né? Então, o de luxo é um mercado muito resiliente. Ele, nos últimos 30 anos, com as últimas crises globais que teve, né, o 11 de setembro, os atentados na Europa, caiu assim durante alguns meses e logo voltou e continuou crescendo. Eu até vi um tempo atrás a média, acho que dos últimos, pelo menos 10 últimos anos, é 9% ao ano. Então é um crescimento bem grande. Né? Muito forte, né? Muito forte. É bem assim, consistente, 9%. Diz que é acima da Bolsa de Valores americana, que é mais rentável investir, principalmente em bolsas vintage, né? Que diz que a rentabilidade é bem alta. O pessoal paga uma fortuna pelas bolsas antigas, né? Agora, só para dentro daquela pergunta anterior, né? Em relação aos nossos estados aí, como é que você vê? O que a gente pode dizer de como vai ser a recuperação? Porque a gente vê também dentro do Brasil, né? Rio, por muito tempo, era um dos piores locais em termos de desempenho, né? Parece que agora, de repente, começou a evoluir. Eu vi esses dias que caiu pela metade do número de leitos, e parece que está tendo uma mudança. Em Minas, que sempre esteve mais ou menos, né, pelo que eu tenho acompanhado, parece que agora algumas regiões estão melhorando, né?
São Paulo, eu ouvi hoje também que o pessoal da ABC está pedindo para mudar de fase, dizendo que lá já está melhor. Como é que estão essas diferenças regionais aí? Quem que deve se liberar primeiro? Grandes, né? Muito grandes. Então, assim, o Estado de São Paulo, ele verticalizou lá uma situação de faixas, né? Mas o Supremo Tribunal Federal garantiu aos prefeitos também uma certa autonomia para suas decisões, né? Então, por exemplo, você pegar o litoral norte, acho que tirando Ubatuba, mas todos os outros prefeitos, Caraguatatuba, São Sebastião, aquela região lá de Ilhabela, enfim, todos progrediram de faixa, não estão mais na vermelha, progrediram para a laranja, dado o controle, porque é muito olhar a saúde pública, né? Então, a saúde pública está conseguindo atender os infectados de forma rápida, eficiente, a taxa de mortalidade caiu, a ocupação dos leitos ela está adequada, as pessoas não esperam uma fila para ter um leito nem normal, nem UTI, não, então eles podem progredir de faixa, né? Evidentemente, a população tem que tomar o mesmo cuidado, distanciamento de 1,5 m, máscara, sanitização, higiene, enfim, tem que tomar o mesmo cuidado, mas já pode ter um certo fluxo maior, as lojas abrindo, os restaurantes funcionando, pelo menos um período do dia, enfim, né? Com todo o cuidado que a população tem que ter, isso não vai mudar, né? Eu vejo o seguinte, São Paulo São Paulo está na fase vermelha por conta de alguns municípios, tá? Quando essa situação estiver controlada, ele vai ser um dos primeiros a progredir, porque também é o segundo que mais avança em vacinação no momento, né? Rio de Janeiro conseguiu abrir mais leitos, então a taxa de infecção por 1000 está maior do que antes, mas ele conseguiu abrir bastante leitos, então está dando conta, né? A região sul, ela está muito prejudicada, né? Então os estados da região sul do país estão vivendo uma situação muito dramática de falta de leito, de falta de desacerto na política pública, né? Então esses provavelmente demoram mais. E a região nordeste é muito diferente, né, de estado para estado, então a Bahia está tendo um controle maior, e outro que eu tinha visto era Pernambuco, né? Pernambuco também estava tendo um bom controle. Manaus, que foi um exemplo de colapso, se equilibrou, né? Então, por conta da atenção do país lá na região, leitos, investimentos hospital de campanha e tal, ele se equilibrou, né? Então, assim, o que as estatísticas mostram é que a região sudeste e a norte e centro-oeste voltam mais rápido para as fases mais flexíveis da pandemia. Uma grande parte dos estados do nordeste e o sul quase que inteiro, acho que inteiro, na realidade, vão demorar mais para progredir, né? Também tem uma hipótese de que em alguns estados da região sul, a idade média da população é maior do que a idade média do resto do país, né? Mas isso deveria ser mais favorável, porque as pessoas mais velhas se vacinam antes, né? Então são imunizadas antes. Então isso não foi assim, então teoricamente eles voltariam rápido, mas não foi o que aconteceu, porque hoje a pandemia ela está, assim, se você pegar lá a estatística no DataSUS, a maior parte dos leitos de UTI estão ocupados por pessoas mais jovens, né? Então, realmente, a imunização das pessoas mais velhas funcionou, mas a contaminação nas mais jovens aumentou, né? Então, assim, o Brasil volta, região sudeste volta mais rápido, São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas, inclusive, centro-oeste e norte voltam mais rápido do que o resto do país, né? Então, essa é a expectativa. Ok. Tem alguns números que eu tenho visto aí ultimamente, né, que eu queria saber se você saberia me esclarecer melhor, né? Por exemplo, eu ouvi já algumas pessoas falando sobre qual a porcentagem da população que a gente precisaria ter para poder dizer que já tem uma condição mais segura, né? Que tenha conseguido aquela imunidade de rebanho. Eu vejo gente falando 60%, 70%, 80%, até 90% da população, né? Então, de qualquer jeito, isso sugere que não precisa ser 100%, né? Que a partir de um certo ponto, você já começa a ter uma situação bem melhor, né? Sim. E uma outra coisa também é essa taxa de crescimento, né? E hoje, pelo que eu tenho visto, parece que a vacinação está em torno de 600 mil a 1 milhão de doses por dia, né? E
dependendo desse número, né, vai dar também um período maior ou menor. Eu peguei esses números para fazer uma projeção, né? E daí eu fiz uma conta que se você pega 70% da população, 150 milhões, com uma taxa de 0,8 milhões por dia, a gente estaria mais ou menos falando dia 10 de setembro, onde a gente atingiria esse valor. Mas eu estou vendo gente falando de outubro, novembro, dezembro, né? É para frente, porque o problema dessa conta, professor, é que são 2 doses. Então, o 0,8 milhões, se fosse uma média, seriam 400 pessoas na primeira dose e 400 na segunda. Então, cada 150 milhões, esses 150 milhões de habitantes, tem que tomar 2 vezes a vacina, 2 doses, em qualquer situação. Na de Oxford, com um período de 90 dias de intervalo, e na Coronavac, na Butantan, com intervalo de 3 semanas, né? Então, a estimativa é que se passe o ano vacinando. Então, assim, o que o Ministério da Saúde fala que vai vacinar, que vai imunizar a população do Brasil esse ano, vacinando 1 milhão de pessoas por mês, não vai, tá? Porque o Brasil precisaria de quase 450 milhões de doses para imunizar 100%. Uma outra coisa que é fato, assim, o pessoal da Unifesp é muito bom nessa questão de epidemiologia e de análise estatística das manchas das curvas, né? Então, a colocação é a seguinte: uma imunização boa, muito forte, é a partir de 75% da população, de 75% a 80%, né? Desde que ela fosse feita da maneira como alguns países adotaram, que foi da mediana da idade para as pontas. Então, alguns países, assim, nossa decisão aqui como saúde pública foi: vamos começar a vacinar os mais idosos. Então, começa lá com quem tem mais de 85, depois, numa outra onda, de 83 a 85, na onda seguinte, de 80 a 83, né? E assim vai. Então, hoje a gente já está com 60 e poucos anos, né? Então, a gente está indo do maior idade para menor, né? O que alguns países fizeram, que assim os epidemiologistas da Unifesp consideram que é mais efetivo, qual é a média da população, a média ativa, né? Porque a pessoa de 80 anos, não que ela ela está impedida de trabalhar, mas a grande maioria já está aposentada e já poderia ficar no lockdown. Isso que seria o lockdown seletivo, né? Eles poderiam ficar em lockdown, porque a população ativa, que tem lá, sei lá, a média da população 40 anos, de 40 a 50, 60, é essa que tem que começar vacinada. Então, tem que começar com 40 anos, de 39 a 41, depois de 37 a 39, de 43 de 41 a 44, e ir para as pontas, né? Então, esse 75% seria eficiente se fosse do meio da distribuição da população ativa para as pontas. Como a gente decidiu fazer da ponta extrema positiva para baixo, precisa de mais do que 75%, precisa quase 90%, né? Então, é uma decisão que foi tomada, que hoje não tem muita volta, né? Então, assim, tem que torcer para que passe de 1 milhão de vacinas por mês. Na realidade é isso, porque senão a gente vai atravessar o ano com imunização. Mas quando a gente tiver lá uns 80%, 85%, assim, quando chegar aos 85% da população, já tem um componente interessante aí, que eles chamam lá de reação da manada, né? Que isso vai ser... o contágio vai estar bem controlado, né? Mas a gente vai ter que avançar um pouco mais, né? Infelizmente. Certo. Então, qual seria a sua estimativa para o Natal? Então, a minha estimativa para o Natal é que, assim, a gente vai ter 2 momentos, né? Então, eu acho que, assim, a pandemia vai estar uma curva melhor. Eu acho que vários estados da federação vão ter avançados para a fase laranja ou até uma fase mais amena, uma fase amarela, né? Então, a gente não vai ter tanta restrição para ir ao shopping, vai ter o horário que a gente vai poder ir no shopping, que a gente vai poder ir no restaurante, enfim. Eu vejo que a gente aqui no Brasil vai ter um problema maior de renda, né? Porque a gente fez um lockdown muito forte, não seletivo, e aí a gente destruiu muito posto de trabalho, né? Na verdade foi isso, destruímos fortemente postos de trabalho. Então, a gente vai ter uma dificuldade neste ano ainda de crescimento do PIB e para a gente do comércio, do varejo, nos principais datas, né? Dia das Mães, a gente vai ver que vai ser bastante fraco, como foi a Páscoa, né? Dia das Mães vai ser muito fraco, o Dia das Crianças e o Natal será um dos provavelmente, né? O que diz as pessoas, vai ser um dos danos mais difíceis das últimas décadas, tá? No Brasil, por conta de falta de renda. Não tanto mais lá em dezembro por conta das restrições de trânsito, né? Então, o varejista hoje tem que pensar muito em como
combinar, né, uma boa oferta, usar realmente o composto de marketing, ativar a sua inteligência de mercado para entender boas ofertas que tenham um call to action, que faça a pessoa falar, não, realmente eu não posso perder essa oportunidade, vou comprar, vou investir, vou trocar, enfim, porque pela a renda, e assim, e evidentemente buscar alternativa de crédito, né? O Brasil, ele nunca teve uma grande tradição em crédito, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, mas se a gente quer alavancar vendas e resultados das empresas nesse momento, num momento mais rápido, tem que buscar alternativa de crédito, porque a renda está afetada. Então, esticar prazo de pagamento, começar a fazer cartão em 20 vezes, começar a ter uma parceria de um banco para fazer o desconto com um valor adequado, porque a nossa taxa de juros interna está baixa, né? Evidentemente, o cupom subiu aí na última reunião, mas ela ainda é uma das menores taxas que a gente já teve na história, né? Então, a taxa de desconto deve ser uma taxa atrativa, e eu tenho uma esperança muito grande nesse cadastro positivo, né? Então, hoje os bancos estão se preparando para entender o cliente bancário num todo. Até hoje, sempre é aquela questão, né? Se o cadastro positivo fosse resultar em benefício de taxas melhores para o tomador, por que o banco, que sabe que quando o seu cliente é bom, ele já não faz isso, né? Ele não faz isso por uma questão de concorrência, tá? Então, quando eu tiver um outro banco que conhece meu perfil, que sabe que eu sou um bom pagador, vir me oferecer uma condição mais vantajosa, o meu banco vai fazer isso também, tá? Então, eu acho que o varejista ele tem que estar se antecipando esse movimento, fazendo algumas parcerias com bancos para entender como é que é possível dar crédito para o consumidor num médio prazo, e não falando em cartão 6 anos, falando no médio prazo mesmo. Fazer uma compra, você poder comprar uma TV lá 8K e pagar em 36 parcelas. Tá? Evidentemente, você pode ter até uma taxa de juros ou não, depende da estrutura que você faz, mas colocar o crédito na situação, porque senão a gente vai ter um ano que vai se arrastar muito, o varejo e vai sofrer muito. Né? Então, eu acho assim, na crise que aparece o talento, né? Então, eu acho que os grandes talentos varejistas têm que aparecer agora, né? Os grandes gestores, a gente vai ver esse ano, né? Quem é que vai fazer diferença na gestão da empresa. Né? Basicamente, eu acho que temos que ir por aí. Ok. Só para encerrar essa parte, né? Então, para nós, professores, como é que fica? Né? Qual a chance de a gente começar a dar aula presencial em março? Eu acho que a gente começa a dar aula presencial em março, tá? Então, programa de pós-graduação, programa de graduação na Uninove, nós estamos esse semestre em ensino à distância, e o próximo semestre ainda está para ser decidido. Pós-graduação na Uninove, mestrado e doutorado, a gente já decidiu que vai ser online o tempo todo. A Universidade Federal de São Paulo também não está diferente disso, já tem uma forte tendência a irmos para online o ano inteiro, e só pensar em voltar o ano que vem. Tá? Nós, professores, provavelmente não teremos o contato dos nossos alunos, estrutura de curso diferente. Né? Quando a gente fala em graduação, eu estou falando de 60 pessoas na sala, 80 pessoas na sala. Quando eu falo de Uninove, eu falo assim, um campus que abriga dezenas de milhares de pessoas que saem no mesmo horário. Mas num curso, por exemplo, de repente no MBA da IASH USP, que é uma outra condição, num outro horário, com outro ambiente, pode ser possível voltar ou híbrido ou até presencial se tiver o distanciamento. Mas para a grande maioria dos cursos de graduação, eu acho que só o ano que vem. A gente volta a conversar presencialmente com o aluno só o ano que vem. Isso força a gente também né, na dificuldade tem que aparecer o talento. Né? Então, hoje, pela primeira vez, eu tenho uma aula inicial de métodos quantitativos no doutorado em 9, e eu usei uma mesa digital. Né? Porque eu estava com muita dificuldade fazendo, porque eu uso muita lousa, né, quando eu dou aula de método quantitativo. Então, eu comprei uma mesa digital, assim, a letra, né, a grafia em desenvolvimento, mas a gente tem que buscar alternativas. Né? Entre outros, nós também tivemos que aprender muita coisa nova aí nesse período, né? E, bom, antes de continuar, né, a gente tem uma pergunta aqui interessante da Fernanda Pires, né? Que é a questão da conscientização, né? Como é que está? Depois, até nós mais para frente, vamos entrar especificamente nessa parte do comportamento, né? Mas, então, depois eu quero perguntar um pouco mais sobre o que tem mudado de comportamento e tal. Mas, em particular, né, sobre essa questão da conscientização, né? O que tem sido feito, o que é importante que seja feito, o que falta fazer, né? Para que você realmente conscientize as pessoas, né? Porque
a gente vê, né, que, no fundo, vários desses picos, parece que uma das causas tem sido realmente o relaxamento das pessoas, né? Que a gente viu aí nas festas, até agora ainda muita festa clandestina, os batidões, né? Enfim, o que, que se pode fazer, o que já foi feito de bom, né? O que se pode fazer a mais aí para melhorar essa conscientização das pessoas, porque acho que isso também faz uma grande diferença, né? Sim, não tenho dúvida. Então, assim, tem uma parte grande dessa questão da pandemia, da condução, que a gente tem que depositar no governo central, né? Então, a questão da compra das vacinas, a questão do plano nacional de imunização, isso tem que ser do governo central. Quando a gente pensa na questão do lockdown e conscientização da população, a gente não pode achar que uma pessoa lá em Brasília vai conseguir, né, ter essa abrangência. Então, tem muito do governo local, mas tem muito da empresa, né? Eu vejo, assim, quando eu era gestor de empresa, acho que tem muito das empresas terem consciência. Uma coisa, assim, eu estar no afã de vender e abro minha loja e deixo todo mundo entrar, e outra, eu tentar fazer um controle para que as pessoas entrem, que tenham distanciamento, uma quantidade adequada, não tenha filas no caixa, e eu ter essa gestão, né? E aí eu tenho que buscar mecanismos de colocar um cafezinho na fila, colocar um refrigerante lá na porta da loja, ter uma tenda para as pessoas não ficarem no sol ou na chuva, enfim. Então tem que buscar alternativas de mínimo de conforto para que as pessoas esperem adequadamente. Uma coisa é você colocar uma pessoa na porta sem preparo, você não pode entrar porque está muita gente e põe uma mão no seu peito. A outra, você fala, olha, aguarda ali naquela cobertura, tem um cafezinho, tem uma água, tem, né? Enfim, e é possível fazer com gestão dar mais conforto. Uma coisa que eu acho que é importante, assim, é que ninguém aguenta muito ficar mais em casa, né? A gente está meio desesperado para sair. Então, quando tem uma oportunidade, a gente, como cidadão, quer ir para a rua. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a gente tem que ser muito exemplo, né? Quem tem mais consciência tem que ser exemplo. Então, por que que a gente entra no metrô de São Paulo, que, não sei hoje, né, os números, mas, assim, o metrô de São Paulo, ele transportava 4 milhões de pessoas por dia, né? Então, 4 milhões é população de país, tá? Então, e passava no metrô de São Paulo, né? E por que o metrô de São Paulo era limpo, né? Porque tem um exemplo, né? Porque ele é limpo, então ele se mantém limpo porque as pessoas, pelo exemplo da limpeza, seguem, né? E a gente não vai pensar que tem uma grande campanha de conscientização. Tem assim, olha, tem algumas placas de jogue o lixo no lixo, aqui lixo reciclável e aqui orgânico, mas não tem assim um mural, um treinamento, né? Não existe. Então, assim, muito por exemplo, né? Então, ou as pessoas que são mais esclarecidas, tem que ser um exemplo, né? Por isso que tem o formador de opinião. Então, é importante o formador de opinião não aparecer numa live, numa festa. Ele tem que mostrar que ele está se resguardando, que quando ele vai para o convívio social, ele mantém o seu distanciamento, ele mantém as regras de higienização, né? Então, assim, eu acho que a gente, assim, porque a população, ela vai muito no afã, né? A população quer sair. Então, vai ter uma festa, vai ter um baile. Vai todo mundo, mas, assim, tem que ter muito exemplo das pessoas que são mais conscientes, né? Evidentemente, as empresas têm um papel fundamental quando a gente pensa em retomada de consumo, né? Então, tem que representar. Assim, eu vi shoppings aqui da região que eu moro, e quando era possível eles limitavam lá as vagas do estacionamento, mas não tinha controle de temperatura na porta, não tinha controle nenhum de número de pessoas que entravam, não tinha controle nenhum de pessoas na escada rolando, era uma atrás da outra, enfim. Então, essa é a responsabilidade da empresa, tá? Muitas vezes. Se eu quero oferecer um consumo seguro para o meu cliente, eu tenho que chamar a responsabilidade para mim do consumo seguro, tá? Então, nem tudo a gente pode imputar para o governo federal. O governo federal tem as suas mazelas que tem que cuidar bem rápido, né? Uma parte grande é nossa como cidadão e nossa como gestor de varejo, né? E nossa como professores, inclusive, né? A gente tem que ter isso muito claro e disseminado, né? Uhum. Tem alguns exemplos interessantes que a gente tem visto, né? Eu vi, por exemplo, tem um café em Paris que colocou a cada cadeira, assim, cadeira não, puseram um urso de pelúcia, né? Para as pessoas não sentarem. Teve uma igreja que pediu para as pessoas trazerem uma cesta básica e colocar entre cada um também. Então, tem algumas ideias interessantes aí que dá para trabalhar, né? Exatamente, esse é o papel que eu falo da diferença de gestão. Então, assim, evidentemente, a palavra que eu pago, então, mas é um gestor, né? E aí, assim, olha a diferença que faz isso, né? Muito grande. Muito grande. Quem colocou uma pergunta que eu achei muito interessante, né?
bancos tradicionais diminuir a taxa de juros para fazer parceria com empresas, eu não tenho dúvida, né? O Brasil, ele sempre foi carente de crédito. Nas poucas vezes que a gente teve maior crédito para o consumidor, nosso consumo aumentou a participação do PIB, né? O consumo das famílias aumentou. Então, e a gente tem exemplos no mundo, né? Quem tem facilidade de crédito, o consumo da família é mola propulsora, e não é mais dinheiro público, né? Em obras, só que no Brasil é muito dependente disso, né? Quando o governo federal segura lá o dinheiro público, o PIB tem uma dificuldade enorme para expandir, né? Eu não tenho dúvida que nesse momento de baixas taxas, e ainda mais essa situação de cadastro positivo, de lista branca de consumidores, os varejistas devem fazer parceria com bancos, os bancos tradicionais e bancos digitais também, enfim, devem fazer parceria com varejistas e comerciantes de modo geral, para ter essa oferta de crédito para a população voltar a consumir, para a bola começar a girar. A população começa a consumir, a indústria vai fabricar, a matéria-prima vai ter demanda, e aí vai ter mais imposto e vai ter mais dinheiro no banco. Então, é uma roda, né? Uma roda. Então, a gente, acho que os bancos têm um papel fundamental hoje em fazer essa roda começar a girar por meio do crédito, né? E agora o varejista também tem um papel de incentivar, né? Tem que ir atrás. E como é que entra a questão da inflação, né? Porque eu tenho visto alguns analistas comentando as políticas do BC, né? Que estavam falando que a Selic, provavelmente, até o fim do ano, deve chegar pelo menos a 5%, deve dobrar, né? E daí a Selic para controlar a inflação. E aí já dificulta um pouco o crédito, né? Sim. Eu vi economistas, eu acho que a área mais dissonante ultimamente é a área econômica, né? Então, eu vejo, por exemplo, tem professores na Unifesp, eu sou do campus de chama Economia, campus de Escola Paulista de Política, Economia e Negócios. Então, negócios tem economia, contabilidade e administração, e tem alguns outros cursos lá, direito, enfim, né? Então, mesmo no departamento de economia, os economistas lá, eles têm altos debates, porque tem um economista lá que fala o seguinte: olha, no momento que a gente está de tanta recessão, tanta dificuldade no orçamento público, ok, tem a lei de responsabilidade fiscal, mas eu acho que o governo deve imprimir dinheiro, deve aumentar o meio circulante. Depois resolve, porque assim, não pode deixar a vaca morrer. Então, assim, evidentemente eu tenho que cuidar da vaca, cuidar das feridas da vaca, mas se a vaca morre, eu não tenho ferida para cuidar. Então, dou o capim para ela agora, então põe dinheiro em circulação para depois eu controlo. Tem alguns economistas que falam que o Banco Central ele deveria, que o Copom, né, que o Banco Central deveria subir rapidamente a taxa de juros para controlar uma inflação que, evidentemente, já pode estar reprimida, só tem inflação pontual, mas, assim, uma coisa que a gente já viu é que a nossa inflação ela está muito atrelada ao risco do país por conta do dólar, né? Então, não é que a gente teve porque a inflação acontece por aumento de preço, desajustes cambiais no aumento de preço, e aumento de demanda. Então, começa a demandar muito, tem muita procura, os preços sobem, então a inflação acontece. Nossa inflação não é por conta do aumento de procura, não é aumento do comércio, a gente está vendendo mais, né? A gente está tendo um efeito de câmbio muito forte. Então, empresas, por exemplo, montadoras de automóvel, elas dependem de parcerias internacionais, ou dependem de resultados internacionais e aumentam. Enfim, tem muitos insumos nacionais que dependem de importação, e o dólar a 6,60 ou quase 5,70 e o euro a 6,60 é extremamente alto. Então a inflação está vindo muito mais de um descontrole cambial. Por quê? Porque o risco do país está alto, né? E o risco do país está alto por conta de muitas políticas, né? A gente só vê o UOL, né? Então, assim, tem um cara lá no OMS que ele está falando que o governo tem uma responsabilidade nessa situação, né? Não sou eu, não é a população aqui do Brasil, é todo mundo, né? É o mundo que está falando. Então, aí aumenta o risco do país, né? Tem outras economistas que falam o seguinte: não, para você incentivar o consumo, como é que os Estados Unidos incentivam o consumo? Ele vai lá e zera a taxa de juros. E pronto, né? Então, assim, por que eu vou guardar dinheiro para render zero? Então, eu vou pôr para o meu conforto. Vou comprar uma TV nova, vou trocar vou comprar roupa, vou fazer uma viagem, vou comer melhor, porque se eu guardar, a remuneração é zero, né? Então, basicamente é isso, né? Eu não sou até sou economista também, né? Mas eu fiz uma faculdade de economia, matemática e
e o meu mestrado, mas assim, eu nunca fui estudioso de economia, nunca trabalhei com economia, né? Mas, na minha opinião, o que a gente tem que fazer hoje é exatamente o contrário, é diminuir a taxa de juros para incentivar o consumo. A roda só gira quando ela é empurrada, né? E eu preciso diminuir a taxa de juros para ter crédito, para as pessoas estarem motivadas a comprar. Quem tem dinheiro, não vou aplicar, porque está dando muito pouco, prefiro até consumir um pouco, uma parte desse dinheiro, desse recurso, e quem não tem, poder tomar crédito. Então, eu sou da linha econômica que acha que a inflação vai ser controlada quando o risco do Brasil for controlado. Tá? Então, quando a gente falar menos besteira no nível mundial e fizer ações de políticas públicas mais acertadas. Tá? Eu acho que é por aí. Né? Ok. Esse é um fenômeno aí multidisciplinar, né? Complexo, que é difícil a gente cobrir nesse tempo que a gente tem, né? E a gente dominar todas as áreas também, né? E com isso o nosso tempo está quase acabando aí, tem mais alguns minutinhos. Tinha mais um tópico aí que era os impactos da parte comportamental, né? Eu tenho visto assim, uma mistura de tendências que já tinham antes, que acabaram aceleradas, com outras tendências novas, né? Então, a digitalização já vinha, né, mas acelerou. A questão dos milênios, que estava crescendo, parece que está tendo um impacto maior. Mas, ao mesmo tempo, tem um fator novo, que é o medo, né, que muda muito o comportamento das pessoas. Né? E tem também uma outra questão interessante que colocam, né, qual vai ser o impacto psicológico no consumo. Né? Alguns falam que isso vai criar uma nova consciência de um consumo menor. Outros eu já tenho visto, né, e até eu já vi alguns artigos falando que existe todo um histórico, né, do chamado a vingança de consumo, né, que desde a Idade Média, depois da Grande Praga, e todos esses momentos, né, depois das guerras, as pessoas, depois de passarem muito tempo no período assim, bem parecido com o nosso, né, saíram para recuperar o atraso, né, buscar tudo aquilo que não fizeram antes, né? Enquanto que outros que dizem não, que com toda essa mudança as pessoas vão aprender a viver desse jeito, né? Então, como é que você vê essas mudanças comportamentais, né? Que a gente tem um momento realmente de ruptura, né? Então muda comportamentos, muda estruturas de mercado, né? Quais podem ser as tendências assim, as origens comportamentais, né? Os impactos comportamentais? Sim. Então, comportamento consumidor é uma coisa que eu adoro, né, que é a minha linha de estudos desde 2006, desde o meu mestrado. Então, como o professor muito sabiamente colocou, existiam algumas tendências que foram extremamente aceleradas, exacerbadas agora nesse período pandêmico, né? Então, a digitalização realmente é incrível, né? Então, áreas que centenárias eram extremamente burocráticas, então cartórios, reconhecer firma, tal. Hoje você faz tudo pela internet, com a sua assinatura digital, com a sua ID digital, você registra uma escritura sem ter que sair de casa, né? Consegue fazer uma matrícula no registro de imóveis, paga as certidões, paga as intenárias e faz a assinatura digital da escritura e acabou. Você não tem que sair de casa para um serviço que era extremamente burocrático até fevereiro do ano passado, né? Então, isso, como perspectiva de consumo, muda radicalmente. Outra perspectiva de consumo é que o digital veio, assim, agora, né, ele foi empurrado para frente, né? Então, se a gente tinha algumas áreas que foram muito rápidas e muito bem aceitas, algumas não eram assim. Então, por exemplo, medicamentos, quando a gente olhava lá o Web Shoppers, via que medicamentos era uma categoria que não vendia, né? Menos de 1% do business era feito pela internet. Hoje já é 16% do business, né? Então, por quê? Medicamento, o consumidor tem uma idade média maior do que outras categorias, então ele tinha mais dificuldade ou tinha menos interesse em tecnologia, então preferia ir na farmácia comprar seu produto. E também tem urgência, a prescrição, a confiança, enfim. Hoje, por conta da pandemia, saiu de nada, de traço, para 16% do business, tudo pela internet. Então, são realmente movimentos que crescem muito, né? Uma coisa que aconteceu, que as pessoas buscam, muitas estão buscando alternativas para tornar o seu confinamento no lar mais saudável, mais adequado. Então, se você olha lá no Google Trends, procura ver receita de pão. Vinha lá com desempenho, assim, evidentemente o Google Trends ele te dá um índice, né? Então você não sabe exatamente o volume de procura, você não tem o N lá, então você tem um índice. Então vinha com um índice lá, tipo 10 e vai para 90, né? De março de 2020 para frente, de abril, maio de 2020 para frente.
você procura cremes relaxantes, atividade física in-house, atividade física indoor, todas essas buscas aumentaram muito. Então, parece que, assim, havia uma linha de pesquisa que achava que o consumidor ele mudou radicalmente, então ele vai passar a ficar mais em casa, vai resolver suas coisas em casa. De repente, eu não vou tanto na academia para fazer exercício em casa, eu não vou na padaria tomar café, que eu quero fazer meu pão em casa, fazer minha massa, fazer minhas coisas em casa, né? Então, essa foi uma linha inicial. E aí, muita pesquisa já rolou aí de junho do ano passado para cá. Então, você pega o Journal of Retailing, o Journal of Retailing Consumer Services, o Journal of Marketing Research, o Journal of Consumer Psychology, todos já têm muitos estudos aí do meio de 2020 para frente, mostrando o contrário. As pessoas estão nessa situação de buscando alternativas como uma forma paliativa para passar esse período de confinamento de uma forma mais prazerosa, menos sofrida, né, para passar por esse período, e eu acho que está certo, porque a gente tem que ter a cabeça funcionando bem, mas no momento seguinte, ela vai querer compensação, vai querer, então assim, só não vai para o consumo externo quem não tiver renda, né, porque as pessoas querem isso, as pessoas querem lazer, querem viajar, querem ir para a praia, querem sentar no restaurante. Eu estou louco para, assim, aqui em casa, né? Em casa eu tenho um filho casado e tenho uma filha que vai se casar no final do ano, né? Então, minha filha e o noivo dela, meu filho e a esposa dele, sábado, então cada sábado um cozinha, né? Um casal cozinha. E a gente está fazendo a temática de país. Então, esse final de semana, eu e minha esposa vamos cozinhar então, na Alemanha. Então, fazer um prato da Alemanha, uma sobremesa da Alemanha, uma salada, e a gente janta e depois a gente ou joga um joguinho, ou vê um filme, ou fica batendo papo. Todo sábado, então, buscamos fazer isso. Mas isso vai ser a minha vida para frente? Não, eu estou louco para sair com eles e ir num restaurante japonês. Tá? E comer eu fora. Mas por que não vou agora? Porque sou do grupo de risco, porque minha família não está imunizada, enfim, não é o momento, enfim. Então, tem um consumo reprimido que vai acontecer. Então, como comportamento do consumidor, eu acho assim, a gente vai ter um pouco de desapego da posse. Então, aquela tendência que a gente tinha de repente, o jovem não ter... Porque quando as pessoas da minha idade, né? A gente fazia 17 anos, o sonho era ter um carro. Fazia 18 anos, no dia seguinte estava na escola, teve uma carta e tentava comprar um carro. Ele queria ter um carro, né? Hoje é muito mais o transporte do que a posse do carro. E aí isso ficou mais consciente. Por exemplo, todo mundo tem um carro, ou muitas pessoas hoje têm um carro na garagem, que ficou parado 1 ano e meio. E a gente pagou o seguro, e pagou o IPVA, e teve que, às vezes, até fazer manutenção, e o carro ficou sem uso. Então, esse tipo de posse, eu acho que vai aceleradamente ser trocada pelo uso, né? Então, tudo que a gente pensar de serviços que podem ser adquiridos para uso e não pela posse, eu acho que vai ter um crescimento. Então, isso que mostram as pesquisas. Mas que as pessoas vão voltar a consumir, e eu acho que assim, a parte de social vai ter um incremento em nível mundial, né? Então, assim, nós somos um país mais coletivista, existem países que preferem o indivíduo mais individualista, mas mesmo esse individualista vai ter um convívio mais forte social com família, né? Porque a gente ficou muito tempo em casa, muito tempo confinado, e a gente vai buscar uma compensação, né? Então, tem uma linha de pesquisa que fala que é o gerenciamento inconsciente de objetivos, né? A gente vai contra, a gente tem metas, né? E muitas vezes inconscientemente a gente estabelece essa meta para ir contra uma realidade, né? Então, eu acho que a gente vai ter alguma coisa parecida com isso. A minha meta hoje é ficar em casa, mas eu estou buscando alguma alternativa para ir contra essa realidade. No momento que for possível, eu, como pessoa, família, né, a gente vai quando tiver segurança, mas vamos, né? Então, eu acho que assim, o comportamento do consumidor vai mudar bastante na questão da posse, né? Eu vou aproveitar mais as experiências do que a posse, mas eu acho que está todo mundo pronto para consumir, né? E as empresas, elas têm que estar preparadas para ter a presença digital, porque isso eu acho que não muda muito. Então, aquele consumo chato tem que comprar ração para o meu cachorro e todo mês é a mesma ração, e eu só gastava tempo. Então, eu vou fazer uma assinatura eletrônica e vou mandar toda vez uma vez por mês, chega em casa pela internet, de um app ou de um site. Mesma coisa com tudo, com o seguro que eu faço, com os consumos, com o remédio que eu sou obrigado a tomar todo dia, vou também deixar programado. Então, assim, se a gente for ver, por exemplo, eu não conheço hoje uma drogaria, uma rede de farmácias, que tem assinatura mensal, para todo mês chegar um remédio de uso contínuo, né? E poderia ter, né? Eu, assim,
pode ser que até já tenha e eu não percebi ainda. Mas eu não conheci nenhuma ainda que tenha esse serviço amplamente divulgado, porque eu faria, né? Eu tomo alguns medicamentos aí de uso contínuo, minha esposa também, né? Tem que tomar algum tireoide, tem alguns remédios de uso contínuo, e a gente pode fazer uma assinatura e se despreocupar desse consumo chato. Então, eu não quero mais o consumo chato, eu quero consumo de experiência, eu quero consumo alegre, fã, social, para a gente voltar a falar com os amigos, falar com os alunos, poder sair com a família, né? Então, eu acho que o mundo vai muito para isso, tá? Ah, ok. Bom, infelizmente nós vamos ter que encerrar agora, né? Já estamos em cima do prazo. Se a gente tivesse o Jô Soares, seria aquela hora que a plateia iria fazer. Realmente foi muito bom, foi muito legal a experiência. Eu agradeço muito a participação, esses momentos, uma hora muito agradável aí de conversas, né? Que foram muito informativas. Eu acho que foi muito bom atingir o nosso objetivo, né? Então, só me resta agradecer ao professor Evandro aí pela participação, pela contribuição, né? Infelizmente, não tem, nós temos nossos prazos aqui, então eu deixo assim o nosso último espaço para você se despedir, né? E espero que a gente volte a nos ver aí no futuro, né? Em breve. Com certeza, se Deus quiser. Então, eu só queria novamente reiterar meus agradecimentos ao professor Miguel Enzo, ao professor Lupoli, a toda a equipe do MBA da USP, pessoal do MBA de Gestão de Marketing Global, por toda a atenção. Fiquei extremamente honrado com o convite, extremamente feliz em participar. Realmente foi uma hora que a gente nem vê passar. E eu espero ver todos e todas brevemente aí lá no curso de MBA de Gestão de Marketing Internacional, que é um curso que eu tenho participei já desde a primeira turma, então tenho um carinho e uma admiração enorme, porque eu sei como ele é bem cuidado, bem desenhado, bem planejado e bem conduzido. Então, parabéns ao professor Lupo e ao professor Enzo aí pelo trabalho à frente do MBA. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado a você. Então, até mais. Até mais. Obrigado a todos pela participação, um forte abraço, até a próxima.